Olá, eu sou o João Paulo Calixto Barbosa e esse daqui é o trabalho final da disciplina de eletromagnetismo através do método dos elementos finitos, ministrada pelo professor Dr. José Roberto Cardoso e pelo Dr. Rony Coelho. No caso, consiste na análise magnetostática de um eletroímã pelo método dos elementos finitos. Os objetivos, no caso, nós temos que calcular a força de atraque entre o eletroímã e o disco de atraque. O eletroímã, como nós vemos aqui embaixo, aqui à esquerda, seria essa estrutura aqui, e o disco, isso daqui. Nós temos também aqui um esquema do eletroímã. Ele tem aqui a seção transversal, tem uma estrutura em aço carbono, as bobinas, um fechamento com resina e um cabo de alimentação. Para esse cálculo, deve ser utilizado um programa computacional que emprega o método dos elementos finitos na sua solução. Esse eletroímã, no caso ele junto com o disco, foram definidos com simetria axial em torno do eixo vertical, como está aqui na figura à direita, que mostra uma seção. Nós temos aqui cada material: aço 1010, cobre, o ar aqui no meio externo, as dimensões do problema, e aqui também o entreferro, também com ar, e 1 milímetro de comprimento, mas esse comprimento aqui é variável, inclusive será computado como a força de atraque varia com esse comprimento. E a bobina com 400 espigas de cobre, e a condição de Dirichlet seria uma corrente de 7,64 amperes, uma corrente imposta. Metodologia: foi escolhido o software Flux para resolver esse problema. Poderia ter sido escolhido um outro programa, o FECO, o FECO é para, mas para questão para alta frequência, mas poderia ter sido escolhido o FEM, ou então ter sido feito algum script no Python mesmo. Mas o Flux da Altair é uma referência há mais de 35 anos nas principais empresas de tecnologia, e também sua tecnologia está em constante melhoria, o que o torna versátil, eficiente e amigável ao usuário, além dele ter sido bastante trabalhado nas aulas, e por isso foi escolhido. A licença para obter esse software foi compartilhada do Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado da Escola Politécnica da USP, e as etapas para a resolução do problema foram a definição desse problema como 2D, dado que a definição do problema como 2D, dado que já temos uma condição de axissimetria, a definição da aplicação, no caso de que é um problema magnetostático, dado que nós já temos o valor de corrente imposto. Poderia ter sido um problema magnetodinâmico também, mas o magnetostático é mais simples, tudo e mais do que suficiente para a nossa aplicação, não para o que nós estamos desejando fazer. Depois foi gerada a geometria do problema, a malha dos elementos finitos, foi estabelecida a física e foi calculada a solução. Enquanto a geometria do problema, nós temos as dimensões em milímetros. Como pode ser visto aqui no rascunho à direita, ele corresponde à figura à esquerda, que estava na seção de objetivos, sendo que cada quadradinho aqui tem 10 milímetros de lado. O espaçamento entre o ímbolo e o núcleo foi definido como um parâmetro geométrico denominado gap, cujo valor padrão é de 1 milímetro. Como está aqui nessa figura à direita, foi definida também a geometria axial, a axissimetria em relação ao eixo vertical, e também foi inserida uma infinite box, que é uma estrutura que tem no Flux, para conter o domínio de ar, dizer que ele é infinito, no caso, cujo raio interno é de 400 milímetros e o raio externo é de 500 milímetros, e ela engloba esse nosso eletroímã. Como está aqui, aqui nós temos o raio externo, raio interno, e nessa malha aqui foi definida
para ter 20 segmentos igualmente espaçados por linha, o que levou a uma maior densidade de pontos na região próxima entre ferro, como pode ser observado na figura direita, o que é excelente para a nossa aplicação, dado que essa é a região de interesse do nosso caso. Uma coisa que importante é que a Infinity Box não conta na definição de 20 segmentos igualmente espaçados. Depois foi definida a física do problema. No caso, ele foi dividido em face regions, e a cada face region foi atribuído um material. O que está em azul é porque a ar poderia ter sido vácuo também, dado que o software calcula de forma semelhante, dadas as propriedades bastante parecidas, propriedades eletromagnéticas bastante parecidas do ar e do vácuo. E é o que está em azul que foi atribuído, ou seja, a parte externa aqui, mais o entreferro e a Infinity Box. O aço 1010 foi atribuído a onde está em cinza, no caso o êmbolo e o núcleo, e ele foi ele teve a sua curva de magnetização gerada a partir de pontos já conhecidos. E a bobina, o coil conductor em laranja, que tem 400 voltas, uma corrente de 7,64 amperes. Depois foi calculada a solução por meio de um cenário aqui paramétrico com valores de gap que variam de 0,1, era para ser 0, mas dadas as limitações do software e a definição da malha, não foi possível calcular com 0, então 0,1, e depois variando de 1 até 10, com espaçamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 milímetros. Para esse comprimento do entreferro variando dessa forma. A partir desses valores foi obtido um gráfico da componente da força magnética no eixo Z em função desse gap. E também, para entender melhor essa solução, foi traçado um perfil de intensidade da indução magnética, e também as linhas foram traçadas também as linhas de fluxo para dois casos diferentes, dois valores diferentes de gap, 1 e 10 milímetros. Comentando um pouco os resultados obtidos, essa daqui é a curva da força de atraque em função do gap. Pode-se perceber que essa força aqui é força na componente axial. Essa força aqui em newtons ela vai caindo aqui quase que numa hipérbole, com o aumento do gap, que pode ser explicado justamente porque o aumento do gap causa um aumento da relutância no circuito elétrico equivalente, e esse aumento da relutância produz uma diminuição do fluxo magnético, dado que nós temos um número fixo de espiras, corrente fixa, e esse aumento do fluxo magnético proporciona também um aumento do campo e um aumento da força. Para o caso de esse caso padrão, gap em 1 mm, a força foi de 10,6647 kN, e ela caiu bastante para o comprimento de 10, caiu para 425,471 newtons. Aqui quanto aos perfis de intensidade da indução magnética, para o gap em 1, para os dois casos dá para perceber que essas linhas estão mais concentradas aqui nessa região aqui que está que estaria envolta pelas bobinas, dado que essa região aqui que estaria no meio aqui, dado que isso daqui seria isso daqui estaria em 3D, né? Simetria axial, então nessa região, só que para o gap de 1 mm os valores de intensidade magnética foram bem maiores. Não, foram maiores, consideravelmente maiores.
Além de que foi percebido que aqui nessa vizinhança a concentração desses valores altos se mantém em comparação com esse de 10 milímetros, mas também nesse caso de 10 milímetros aqui tem um pouco tem valores maiores de indução aqui no entreferro e até na bobina. Aqui na bobina e no ar os valores são desprezíveis, os valores dessa intensidade. Aqui também, no caso de 10 milímetros, só que aqui está mais pronunciada essa característica. E também dá para perceber que mesmo na região, a região do núcleo do entreferro, as regiões que não estão aqui ali onde está aqui no meio da bobina, aqui no perto do eixo, mesmo assim há uma intensidade considerável do módulo desse vetor. E por fim, em relação às linhas de fluxo, pode-se perceber logicamente que quanto maior o comprimento, aqui por caso do comprimento de gap 10 milímetros, há um espraiamento maior dessas linhas. Aqui elas estão bem confinadas no nosso núcleo e aqui há esse espraiamento também. Outra coisa que cabe mencionar aqui no centro, nas bobinas, que sabe-se que a densidade das linhas de fluxo é proporcional à intensidade. Então aqui, para o caso de 1 milímetro, elas estão bem concentradas aqui elas estão bem concentradas perto da bobina, mas não dentro dela. E aqui no centro elas se anulam, porque aqui nós temos um fluxo positivo, um fluxo negativo, porque como isso daqui é simetria axial, mesmo a corrente estando entrando dos dois lados, acaba que como se acaba que há um cancelamento aqui desse valor, por isso que aqui no eixo fica nulo o fluxo magnético. Vamos então para uma breve demonstração. Abrindo aqui o flux. Vou fechar isso daqui. Abrindo aqui o flux, nós podemos perceber aqui o problema, né, com a sua geometria. Primeiro que ele foi definido como magnetostático. 2D com simetria axissimétrica, né? Domínio aqui com unidades em milímetros, unidades de comprimento em milímetros, e aqui a nossa Infinity Box com raio interno de 400, raio externo de 500 milímetros, no caso tudo está em milímetros. Em relação aqui ao parâmetro geométrico, nós temos esse gap aqui com valor padrão de 1. Temos também as entidades geométricas usadas na geração da geometria, pontos, linhas, faces. A malha, aqui essa malha aqui foi atribuída por meio de um mesh line com 20 segmentos por linha. E a razão, essa razão aqui quer dizer que é igual a 1, quer dizer que elas estão uniformemente distribuídas. Quanto à física, nós temos o material, o aço 1010, para o qual tem a curva de magnetização, que foi gerada a partir desses valores aqui. Também nós temos o cobre importado da biblioteca do Flux, mas cuja utilização não foi necessária. E as face regions, aqui o ar e o núcleo, que são
duas, não, núcleo não, o ar e o infinito, que são duas face regions de ar ou vácuo definidas dessa forma. Bobina, não, aqui o êmbolo e o núcleo com esse material que é o aço 1010, tipo é magnético não condutor. E a Infinity Box. Não. E aqui a bobina. Bobina é tipo coil conductor com orientação positiva. 400 voltas e em série para mostrar as 400 espigas. E esse tipo coil conductor 1 com a corrente imposta de 7,64 amperes. O cenário, e aqui nós temos o nosso solver com o cenário paramétrico. Aqui nota-se que em função dos valores de gap, que variam de 0,1 a 10, com essa lista de steps aqui para a gente ter os valores assim certinho, 0,1, 2, 3, não ser 0,1, 1,1, 2,1. E aqui aqui também nós temos o que nós temos? O que nós temos mesmo? Pós-processamento não tem nada. E aqui nós temos os resultados. Primeiro as linhas de. Não, vamos primeiro ver aqui pro gap em 10. Vamos ver vamos dar um zoom aqui. Essa daqui é o perfil a intensidade do vetor de indução magnética, como foi comentado ali, concentrada aqui nessa região. As linhas de Essa aqui é as linhas de fluxo, bastante dispersas também. Aqui nós vemos as maiores intensidades próximas à bobina. Aqui os valores são positivos e aqui negativos, e aqui no núcleo nós temos valores nulos para essa intensidade, como já foi explicado, porque essa corrente de um lado aqui acaba cancelando o efeito da outra. E também outra coisa o espraiamento, eu falei, tem também um pouco dessas linhas de fluxo passando aqui pela região das bobinas. O que foi feito ali para gerar foi esse constant color shade aqui, para gerar a figura que está nos slides e no relatório. Selecionando então o parâmetro em 1, dá para ver a menor espraiamento das linhas de fluxo. Também elas estão mais confinadas aqui perto das bobinas. Vamos ver a intensidade do vetor indução magnética e como foi gerado aqui, mais intenso aqui, mais intenso que o caso de 10 também. E ele propaga mais aqui pro disco, tudo. Dentro das bobinas e no domínio de ar é bem baixo, aqui da ordem de 10 a menos 6, quase nulo. E para computar a força foi inserido uma curva em função do parâmetro, que no caso é o gap, na região que é o êmbolo, força magnética em newtons. Vamos dar um OK, esperar ele carregar.
E aqui nós temos a curva, como foi comentado nos slides também. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado ao professor Zé Roberto Cardoso, ao Dr. Rony também, e aos colegas.